Olá, hoje vamos explicar o que é uma progressão geométrica. A PG ela é uma sequência de números em que cada termo multiplicado por um mesmo valor. A PG ela pode ser classificada de diversas maneiras. A crescente, quando os termos aumentam; a alternante, onde a sequência de números em que cada termo tem sinal contrário do termo anterior; a constante a partir do segundo grau, onde todos os termos são iguais; e decrescente, quando os termos diminuem. E é isso. A progressão geométrica é uma sequência baseada na multiplicação. Agora eu vou falar sobre a PG crescente. Uma PG é crescente quando os termos estão sempre aumentando de valor. A razão é que o segredo é a razão. Para ser crescente, a gente precisa que Q seja maior do que 1. O primeiro termo é A1. Se o primeiro termo for positivo, A1 vai ser maior do que 0 e Q maior do que 1. A sequência cresce tipo 2, 4, 8 e 16 e assim vai. Se o primeiro termo for negativo, A1 é menor do que 0. A gente precisa que Q seja um número entre 0 e 1. 0 menor do que Q e Q menor do que 1. Para ela crescer em direção ao zero, para ela crescer em direção ao zero. Mas isso é decrescente. Na prática, os valores absolutos diminuem. Para ser crescente com A1 e menor do que 0, a razão teria que ser negativa. Mas aí os sinais alteram. E a regra mais comum é que se A1 for maior do que 0 e Q maior do que 1, é crescente. Agora eu vou estar resolvendo um exercício. Em uma PG, o primeiro termo é A1, que é igual a 4, e a razão é Q igual a 3. Qual é o quinto termo? O termo geral dessa PG é AN igual a 1, Q elevado a N menos 1. Aqui, agora vamos resolver que é o A5, que vai ser igual a 4, vezes razão, que é 3, elevado a 5 menos 1. E 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. 27 vezes 3 vai dar 81. Então aqui vai ser 4 vezes 81, que vai dar 324. Agora, uma PG decrescente, ela se dá a partir de dois momentos. Quando o primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1. Ou seja, a razão tem que ser maior que 0 e menor que 1. A outra forma de uma PG ser decrescente é quando o primeiro termo é negativo e a razão se torna maior que 1. Um cientista está estudando a quantidade de um composto químico que se degrada ao longo do tempo. No início do experimento, ele tem 64 gramas do composto. A cada hora, a quantidade do composto diminui pela metade, formando uma progressão geométrica decrescente. E aí temos o comando: quantas gramas do composto ainda restarão após 4 horas? Bom, aqui vamos aprender em como aplicar a fórmula da PG em um caso de PG decrescente. Primeiro vamos anotar a fórmula, que é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Onde AN é um termo qualquer, ou seja, é o termo que estamos procurando. A1 é o primeiro termo da nossa PG. E Q significa quociente, ou seja, aqui é a nossa razão, que vamos multiplicar. E está elevado aqui a N, ou seja, o número do termo, menos o 1. Bom, primeiro vamos anotar os dados. Qual é o nosso AN? O nosso AN está pedindo aqui, ó, 4 horas. Após 4 horas, qual será a quantidade de composto? Ou seja, o nosso AN, o nosso termo qualquer que estamos procurando, é o 4. Qual é o nosso A1? O nosso A1 é o 64, porque ele é o primeiro termo da nossa PG. É importante lembrar que, ao observar esse problema, estamos vendo que estamos lidando com uma questão química, que é até um assunto que a gente aprende no segundo ano mesmo, que é a meia-vida. O nosso quociente, dá pra descobrir aqui, ó, a cada hora, a quantidade do composto diminui pela metade. Ou seja, a nossa razão é 1/2. Mas para facilitar, eu gosto de colocar assim, 0,5. Agora vamos resolver o nosso problema. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu gosto de repetir a fórmula por questão de organização mesmo. O nosso AN, como lembramos, é o 4, ou seja, 4 é igual a A1, que é o 64, vezes a nosso quociente, ou seja, a nossa razão, que é meio, 0,5, elevado a N menos 1. Já sabemos que o nosso N é 4, ou seja, que vai ser 4 menos 1. Agora, repetimos. 4 é igual a 64 vezes 0,5, e aqui temos, resolvemos da forma que nos é ensinado, o parênteses primeiro, ou seja, que vai ser 3. Estão vendo? Agora vamos resolver isso aqui, o expoente primeiro. 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Desce 5, sobe o 2. 5 vezes 0 é 0, o 2. 0 vezes 5, 0, 0 vezes 0, 0. Desce 5, desce o 2 e o 0. E sabemos aqui que temos 0,25, pois temos duas casas após a vírgula. Agora fazemos novamente o 0,25 vezes 0,5. 5 vezes 5 é 25. Calma aí que desfocou. 0,5 vezes 25, ou 0,5 vezes 5, é igual a 25, sobe o 2 aqui. 5 vezes 2 é 10, com mais 2, 12. Sobe 1 aqui. 5 vezes 0, 0, com mais 1, 1. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 0, 0. Desce 5, 2, 1 e o 0. Que no caso teremos aqui 0,125. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso 64 e multiplicar por 0,25.
quantidade de números em cima para facilitar a nossa multiplicação. 4 vezes 5 é 20. 2 vezes 4 é 8, com mais 2, 10. 1 vezes 4 é 4, com mais 1, 5. 4 vezes 0 é 0. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 2 é 12, com mais 3, 15. 6 vezes 1 é 6, com mais 1, 7. Eu desço o 0 novamente. 5 mais 5 é 10. E eu desço 1, que aqui vai dar 8. Como sabemos que temos 3 casas após a vírgula aqui, vamos pular 3 casas. 1, 2, 3. Ou seja, 8 aqui. Então, aqui está a resposta do nosso problema. Após 4 horas, restará 8 gramas do nosso composto químico. O que quer dizer uma PG constante? Quer dizer que todos os termos da sequência são iguais, ou seja, o número não aumenta, não diminui, ele permanece o mesmo do começo ao fim. Nessa situação, a razão da APG ela sempre será igual a 1. Mas por que isso acontece? Por exemplo, se dividir qualquer termo pelo anterior, dá sempre 1. E multiplicar um termo por 1, mantém ele igual. Então, toda PG constante tem duas características importantes. Todos os termos são iguais, e a segunda, a razão é sempre igual a 1. Esse tipo de PG é simples, mas aparece muito quando queremos apresentar situações estáveis que sofrem nenhum tipo de crescimento ou redução ao longo dos termos. Temos aqui o nosso exemplo de exercício de uma PG constante. Mesmo que não seja visível, que não é necessário aplicar a fórmula, eu apliquei aqui para aprendermos melhor em como aplicá-la nesses casos, ou seja, de PG constante. Aqui temos o problema. Uma empresa produz 100 peças diariamente. A produção mantém-se constante. Quantas peças a empresa produzirá em 30 dias? Eu já encaminhei a fórmula aqui. O AN, que no caso, vai ser os 30 dias, porque queremos a quantidade de peças produzidas após 30 dias. Então teremos o A30. Estamos procurando o A30. E o nosso A1 é 100, porque os 100 são as peças que são produzidas primeiramente. E queremos saber quantas peças serão produzidas após 30 dias. Bom, sabe-se que quando uma PG é constante, a sua razão é igual a 1. Então coloquei aqui, vezes 1. Elevado ao nosso número qualquer, nosso enésimo termo, que é o 30, ou seja, nosso A30 menos o 1. Aí aqui está, 1 elevado a 29 vezes 100, que é o resultado do nosso A30. Sabemos que 1 vezes ele mesmo é igual a 1. Então, mesmo que façamos aqui 1 vezes 1 é igual a 1, vezes 1 igual a 1, vezes 1 igual a 1, e assim por diante. Então, sabemos que o resultado aqui vai ser 1. Ou seja, 100 vezes 1 é igual a 100. Então, o nosso A30 é igual a 100. Então, é um exemplo de como uma PG ela se mantém constante, quando a razão é igual a 1. A progressão geométrica constante a partir do segundo termo é muito fácil de se entender, porque ela ocorre quando o primeiro termo é diferente do zero e a razão é igual a zero. Ou seja, o primeiro termo vai ser um número qualquer e a partir dali ela se tornará constante a partir do segundo termo, porque todos os outros números continuarão sendo 0, 0, 0, porque foram multiplicados pelo zero. Exercício de PG constante a partir do segundo termo. Como eu havia dito, a PG constante a partir do segundo termo é muito simples de entender. Tanto é que nesse exemplo aqui eu não vou estar fazendo uso da fórmula de progressão geométrica. O problema diz, uma planta cresce até a altura de 10 centímetros. A partir de certo período, ela deixa de apresentar crescimento constante. Isso faz com que o processo de crescimento se torne uma PG constante a partir do segundo termo. Bom, temos aqui os 10 centímetros, que no caso é o A1. Esse exercício foi eu mesma que formulei, porque foi muito difícil encontrar um exercício adequado de PG constante a partir do segundo termo. Então pode apresentar alguma falha, e se houver, que o professor corrija. O nosso A1 aqui no caso são os 10 centímetros, que é o tamanho atual da planta. E aqui diz, a partir de certo período, ela deixa de apresentar crescimento constante. Ou seja, nesse momento, a razão, ou seja, o crescimento que ela apresenta é igual a zero. Porque ela deixa de apresentar um crescimento constante. Então, a nossa razão é zero. Ou seja, nosso primeiro termo é 10, a nossa razão é zero. Ou seja, 0 vezes 10 é 0. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, e 0 vezes 0 é 0, e assim por diante. Então aqui, esse exercício bem simples é um exemplo claro de como funciona a PG constante a partir do segundo termo, que é uma PG muito simples e fácil de se entender. Hoje vamos entender um pouco o que é uma PG alternante, um tipo especial de progressão geométrica onde os termos ficam alternando de sinal. Uma PG chamada de alternante quando a razão Q é negativa. Por causa disso, os sinais dos termos ficam se alternando entre positivo e negativo. Agora eu vou citar algumas características importantes sobre a PG alternante. A razão é negativa, há alternância de sinais, os módulos dos termos podem crescer ou diminuir dependendo da razão que é Q. E, por fim, a fórmula geral continua sempre a mesma, que no caso é AN igual a 1 vezes Q, N menos 1. Agora eu vou dar um exemplo de resolução usando a PG alternante. Vamos pegar o primeiro termo, A1, que é igual a 4, e a razão Q, que é igual a 2. Por fim, a sequência fica A1 igual a 4, A2 igual a 4 vezes menos 2, que é igual a menos 8, A3 igual a menos 8 vezes menos 2, que é igual a 16, e A4 igual a 16 vezes menos 2, que é igual a menos 32. Percebam como os sinais ficam trocando a cada termo. Obrigado por assistir o nosso vídeo e até a próxima.